Oi, eu sou a Larissa Alves, dona da Única, como eu falo por aqui. Falar da Única pra mim é segurar um pouco pra não chorar e respirar bem fundo. Bem, a Única ela é o meu sonho que virou um plano e hoje está acontecendo. Eu sempre fui muito sonhadora, desde pequena e tudo mais, então era uma coisa que eu ouvia muito da minha família. Eu entrei no mercado de trabalho, eu percebi que eu precisava fazer alguma coisa com propósito. Eu precisava saber que aquilo que eu estava fazendo estava mudando pessoas. Era sufocante fazer algo que eu não entendia o porquê. A Única, ela virou o lugar onde eu encontrei esse o porquê. A minha história com a Única começou no mundo dos blogs, há muitos anos atrás, com uns 13 anos. Eu descobri aqueles blogs americanos que falavam de planners e aqueles planners de coros lindos, aquela coisa que você não encontra no Brasil. E eu comecei a amar, só que não encontrava aquilo, então eu comecei a usar as coisas que eles disponibilizavam, eu imprimia e grampeava, porque não tinha aquele tipo de cases, de fichários aqui. Então eu usava para administrar os meus cursos, porque eu fazia alguns cursos como uma grande sonhadora. Fazia cursos e tinha coisas da igreja e eu colocava as notas da escola. E aí eu comecei a usar o meu planner do jeito que podia. E depois eu encontrei o eBay. Lá eu comprei minhas primeiras cases de couro, né? E comecei a ter meu planner mais parecido com aquilo que eu via no blog. E com o passar dos anos eu fui fazendo sempre aquilo. E sempre usava aquilo, mesmo que ninguém na minha volta usava. Só parecia uma louca com um bando de papel. Aquilo me deixava muito calma. Aquilo organizava muito. Tipo assim, eu sabia o que eu tinha para fazer. Eu sabia como realocar as coisas, tipo, nossa, perdi o ônibus por quê? Porque eu inventei de fazer muita coisa no dia. Então, assim, me dava senso. E naquela época de vestibular, para os 17, 18 anos, eu percebi o quanto aquilo me deixava mais leve. No meio do caos, todo mundo nervoso e tanta coisa, tanta matéria, e é simulado, e são as próprias provas. Eu me encontrava quando eu me planejava. Era muito diferente, porque eu não deixava, sei lá, o diretor do curso fazer isso por mim. Eu fazia. Eu sabia os meus tempos, eu sabia o meu horário, eu sabia o meu limite. Então eu sabia como me planejar para o meu objetivo. E acho que deu certo, porque eu passei, então não cheguei a cursar por conta de outras coisas, mas eu passei. A bolsa foi minha, o meu nome estava lá, então deu certo. Eu entendi os meus limites, eu entendi o que era certo para mim e me planejei para aquilo. A Única, ela é um sonho planejado porque quando as duas pessoas, né, que é o Lucas e a Ana Lu, começaram a me incentivar a fazer a Única, a Ana Lu, já falei por aqui que ela foi a minha primeira cliente com o Block Grid, eles começaram a me mostrar que aquilo podia ser real, mais pessoas podiam ter aquilo. Eu comecei a planejar e eu comecei a criar e eu vendi para alguém que eu ouvi falar e para amiga de uma amiga e ali começou a nascer. Eu começava a anotar no meu planner, tipo assim, nossa, eu quero vender para 5 pessoas no mês, quero vender para 3 pessoas. E é um número bem baixo, mas quando se tratava no mundo digital, de vender papel para as pessoas, não era algo muito fácil e ainda não é. Eu conversava muito com as pessoas sobre a valorização do tempo, sobre planejar e convencia, e elas queriam. E é assim que foi acontecendo. Só que eu ainda trabalhava em outros lugares, então eu ainda me sentia um pouco sem propósito, um pouco sem fazer. E era aquela jornada dupla, acordava mais cedo, trabalhava na Única, ia para o trabalho, voltava e terminava as coisas da Única. E era bem cansativo, mas era como tinha que ser. A Tati, ela fala isso, é a frase favorita dela, antes feito do que perfeito. E foi assim que ela foi acontecendo. Até que no início desse ano, eu planejei que eu seria só da Única. E eu comecei a planejar esse lançamento, isso que vocês estão vendo. E eu saí do meu trabalho no final de fevereiro. No início de março eu comecei a criar um plano em 2021.
porque eu sabia. Era um plano muito bem feito para dar errado. Eu comecei a viver integralmente para a Única. Quis fazer ela dar certo. As pessoas vão conhecer. Eu queria fazer isso chegar até as pessoas porque eu sabia o quanto planejar fazia minha vida mais leve. Eu sabia o quanto ter tempo como o meu tempo mudou a minha vida e mudava das poucas pessoas que já tinham acesso. Ali eu comecei a criar e comecei a planejar e eu comecei a pensar em cada bloco que a gente já tem, em cada parceria que a gente formou. Ver isso acontecendo agora só me lembra que você pode sonhar muito, mas se você sonhar e planejar, acontece. Na semana, no dia 21 de agosto, vi vocês chegando. Foi assustador, porque nunca tinha tido tanta gente por aqui, nunca vi tantos pedidos de uma vez, mas eu sabia que seria assim. Tava lá, eu tinha planejado isso. Quando a gente fala de planejar, provavelmente seu psicólogo vai te indicar isso, um consultor financeiro vai indicar isso, seu instrutor educacional vai indicar isso. Não é porque planejar é chato e coisa de adulto, é porque o planejar realmente vai te livrar de crises de ansiedade, vai te dar norte quando você não tiver, vai te ensinar a realocar a sua vida, porque não é para ser uma tarefa chata, mas é para você ter tempo com o seu tempo e, cara, valorizar. Você vai perder, ele vai passar. Um instante, se você passar 1 hora no Instagram, não vai te trazer o benefício que 5 minutos com o seu tempo por dia pode trazer. Você não tem como pegar ele de volta. E quando você abre o seu planner, ou o seu budget, porque nem como fazer budget com um planner da Única, e você reflete, provavelmente você se torna mais consciente. Sendo consciente, que é uma das coisas que eu levo na Única, que é o design minimalista e o estilo minimalista de você criar a sua ferramenta, de você criar o seu planner com os seus blocos, com aquilo que é real para você. Porque também não faz sentido você pegar algo que não tem a ver com a sua vida. E um dos princípios do minimalismo é você fazer o melhor com menos, sabe? Você consegue valorizar. Então, às vezes, o meu planner, o suficiente são, sei lá, um mensal e um semanal. Às vezes você precisa de muitas outras coisas. E isso é muito incrível. Você cria a sua ferramenta, você cria o seu formato e você não precisa se adaptar a algo. É adaptável a você. É você que faz, é você que cria. E a sua vida é única. E o seu planner também tem que ser. Então, foi criando e as coisas foram fazendo sentido e tudo isso está acontecendo. E esse vídeo um pouco longo, um pouco falante, é só para dizer que atrás de tudo isso tem uma pessoa muito sonhadora que está vivendo o seu sonho e que sabe que se você planejar, você vai viver os seus também.